ensinar nessa noite. Essa palavra está lá em Gálatas 5, se você puder estar abrindo a tua Bíblia. Gálatas 5, eu vou estar lendo aqui o versículo 22. A partir do 22. Eu estou com o celular aqui, gente, porque eu quero ler na versão do celular, porque na versão do celular eu gosto muito dessa versão. Amém, igreja? Amém. Quantos acharam a palavra do Senhor nesta noite? Glória a Deus. Vamos ler? Amém. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, e tendo inveja um dos outros. Amém? Eu quero estar orando, porque eu sempre começo com uma oração. Fecha os teus olhos, leva o teu pensamento a Deus, peça ao Senhor que fala contigo nessa noite, da forma que Ele quer, porque o Senhor, Ele entrou aqui nesta noite para nos curar, para nos libertar, para nos salvar, para nos ensinar. O Senhor já se faz presente aqui, mesmo antes de nós entrarmos aqui. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, graças nesta noite eu te dou, Senhor. Eu quero te agradecer, meu Pai, e eu quero me colocar aqui como pó, como barro que sou, perante a Tua presença, para colocar diante de Ti a Tua igreja. Pai amado, Pai querido, Pai querido, eu creio assim que esse dia já estava marcado na Tua agenda. Eu creio, meu Deus, que esse dia o Senhor já tinha preparado. Se o Senhor trouxe os Teus filhos aqui é porque o Senhor quer ensinar. Então fala, Pai, através da minha vida aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor almeja falar aos Teus filhos, ó Pai, para que leve eles ao maior propósito a qual o Senhor tem preparado para a vida de cada um, que é a salvação, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu já agradeço. E você senta adorando e louvando ao Senhor. Amém? Aqui é o Gálatas, Paulo escreve essa carta. E Paulo, ele já começa exortando, porque aquele povo ali, eles já estavam voltando às velhas práticas. Quando Deus deu uma lei a Abraão lá atrás, nós sabemos que ali precisava de sacrifício para nós chegarmos até diante do Senhor. Mas o Senhor ali, Paulo ali escreveu essa carta advertindo essa igreja, porque ele estava voltando a essas práticas, acreditando que o Senhor poderia fazer algo se fizesse como lá atrás. Mas Paulo ali explica que o Senhor ali pela Virgem Maria, né, ele trouxe Jesus, que era o Cordeiro por mim e por você, que foi morto naquela cruz por mim e por você, e que a partir dali que Jesus foi morto pelos meus pecados e pelo teus pecados, nós já não vivemos nós mesmos em nós, né? Nós não vivemos mais a carne em nós, mas nós temos que viver segundo ao Espírito de Deus. E aqui, o que achou muito interessante, eu estava pedindo essa palavra para o Senhor e eu fui ler, e ali o Senhor falou comigo sobre o dom dos Espíritos. E muitas das vezes nós começamos a andar com Cristo, nós almejamos os milagres ao qual Cristo quer nos dar, só que muitas das vezes nós não usamos a sabedoria a qual nós temos que ter, e nós temos que pedir sabedoria a Deus. Eu lembro que quando Deus levantou ali Salomão como rei, a primeira coisa que Salomão pediu a Deus foi sabedoria, e nós cristãos nós temos que pedir sabedoria a Deus. Porque se nós não tivermos sabedoria, irmão, como é que nós vamos andar diante de Deus? Como é que nós vamos andar segundo o nosso Espírito? Como é que nós vamos ser usados por Deus? Aleluia. E Deus, Ele derramou o Espírito sobre mim e sobre você, para que nós pudéssemos praticar a obra do Espírito. E Paulo, ele começa a advertir essa igreja. Ele começa a dizer para nós não esquecermos das práticas que nós temos que ter com Cristo Jesus. E ali eu estava pensando e falando com o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, hoje muitas das vezes o Senhor nos chama para fazer algo, ou então mesmo dentro do nosso lar, porque se Deus te chamou como coluna do seu lar, Deus quer que você pratique o dom do Espírito dentro do seu lar. Qual que é o dom do Espírito dentro do meu lar? Deus pede aqui para que a gente tenhamos amor, temperança, mansidão. Será que muito de nós estamos tendo mansidão dentro da nossa casa, ou a mesma rua, nosso trabalho? Será que muito de nós temos parado para pensar e perguntar o que o Espírito Santo quer falar antes de nós abrirmos nossas bocas? Aqui no começo dessa carta, Paulo também diz que nós devemos andar e carregar a carga um dos outros. Se nós somos um corpo, nós temos que andar em comunhão, nós temos que carregar a carga um dos outros, nós temos que ajudar uns aos outros, nós temos que chorar um com os outros. Mas muitas das vezes o dom do Espírito não é aquele que nós
praticamos muitas das vezes. Em vez de nós ajudarmos o nosso irmão, em vez de nós ajudarmos o nosso pastor, nós vamos falar, nós vamos criticar, nós vamos se levantar contra a vida dele. E não é isso que o Senhor pede para mim aqui, para você nessa carta. Não é assim que Jesus fala para mim e para você. E Deus quer que nós andamos em mansidão, gente. Deus quer que nós andamos em sabedoria. O que é ter sabedoria e mansidão com Deus? Sabe aquela situação que está lá dentro da sua casa que está tirando a paz? Nos nossos dias de hoje, nós temos que fazer o que é dentro dessa situação que está tirando a paz? Deus te chamou para apaziguar lá dentro. Mas você ali com falta de sabedoria, muitas das vezes você quer falar do teu jeito. Você abre a tua boca ali do seu jeito, você já vai falando palavras que magoam. Não é porque você está na presença de Deus que aquele que não está tem que ouvir palavras difíceis. Você tem que aprender a falar. Deus te chamou para apaziguar. E você precisa aprender a falar. E muitas das vezes você vai falando, ou muitas vezes você vai fazendo, e você não pergunta o que o Espírito quer. E eu quero te ser sincero nessa noite. Se você é coluna da tua casa, você tem que ter sabedoria ao falar. Se você quer que o teu esposo, a tua esposa, o teu filho caminhe com Cristo verdadeiramente, porque não adianta nós andarmos por metade com Cristo também. Não adianta nós subirmos aqui e dizer eu sirvo ao Senhor, mas quando eu saio daquela porta para fora, só o Espírito Santo sabe quem eu sou. Só Ele sabe como eu sou na minha casa, o que sai da minha boca. Só Ele que sabe o que sai da minha boca, o que sai dos meus pensamentos. Tem uma coisa que eu levo comigo desde quando eu encontrei Jesus. O meu primeiro pensamento, igreja, eu não posso controlar ele, porque o inimigo ele lança a seta. Mas o segundo pensamento você pode dizer: Satanás, sai em nome de Jesus. Eu pertenço ao Espírito de Deus. O meu pensamento não é mais meu, mas sim do Senhor Jesus. Então aprenda isso aqui nessa noite, igreja. O primeiro pensamento. Então quando você estiver dentro de uma situação que for difícil, por mais que você queira abrir sua boca, por mais que você queira falar, por mais que você queira gritar, use o dom do Espírito sobre a tua vida, porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para apaziguar, Deus nos chamou para amar, Deus chamou nós para juntar e não para espalhar. E quantas vezes, enquanto eu escuto, e todos nós escutamos mesmo, que isso aqui não é mentira, tem muita gente que tem sido usado para separar, não tem sido usado para juntar. E é muito difícil, eu sei que é difícil ouvir essa palavra aqui também, mas é essa palavra que vai me libertar, é essa palavra que vai te libertar, é essa palavra que quando Jesus voltar naquelas nuvens, e Ele vai poder te levar para o céu para dizer que só o Senhor é Deus. Porque às vezes nós não damos espaços para que o Espírito Santo entre dentro de nós. E Paulo fala aqui, que desde o começo dessa carta ele fala que nós temos que andar segundo o Espírito e não segundo a nossa carne. Não é porque nós trabalhamos lá fora no mundo, não é porque nós fazemos uma faculdade, não é porque nós fazemos um curso que nós estamos com pessoas do mundo que nós não podemos andar segundo o Espírito. Nós não temos que andar como eles. Se eu fizer uma pergunta aqui nessa noite, para quantos de nós que estamos aqui dentro? Quanto tempo que nós estamos entrando aqui dentro, saindo, entrando e saindo, dizendo que estamos usando os dons do Espírito Santo? Quantas almas nós trouxemos na igreja? Quantas almas nós trouxemos de 2 anos para cá aqui dentro da igreja e que estão convertidas diante da presença de Deus? Quantas almas nós estamos ministrando lá fora para aquilo que Deus chamou a gente? Por isso que ele diz aqui, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quantas vezes nós temos usado o nosso domínio próprio para fazer aquilo que Deus manda nós fazermos, que é pregoar a palavra dele? Porque nós não estamos aqui dentro por bênção, igreja. Nós não temos que entrar aqui dentro por bênção. Bênção é consequência do céu para a minha vida e para a tua vida. Aquele que serve a Deus de coração aberto, o Senhor vai abençoar. E eu lendo essa palavra, o Senhor me levou lá em 1 Samuel 25. E o Senhor falou assim: filha, eu vou te dar um exemplo aqui nesse capítulo de uma mulher que usava um espírito de mansidão, um espírito de fidelidade, um espírito de amor, um espírito de, sabe, de pessoas que apaziguam, de pessoas que não pensavam só nela. Mas ela pensou ali naquele momento em ter uma sabedoria pelo lado dela. Eu não sei se você já ouviu falar de Abigail. Aqui no capítulo, depois se vocês quiserem ler, vocês podem ler lá em 1 Samuel capítulo 25, vai falar sobre uma mulher chamada Abigail, que foi uma mulher muito inteligente na mão do Senhor. Aquela mulher, ela não tinha ainda, Jesus ainda não tinha morrido em sacrifício por ela, mas aquela mulher, ela teve a sabedoria do Espírito Santo. Diz a Bíblia ali
tosqueando as suas ovelhas. E Davi, quando ele fugia da presença de Saul, Davi ele subiu até ali aquele monte Carmelo, na cidade de Carmelo, e ele foi pedir ajuda ali para esse Nabal. E esse Nabal estava fazendo uma festa ali, e sabe o que ele falou para Davi naquele momento? Ele se irou com Davi. E ele não quis ajudar Davi naquele momento. Ou seja, ele esqueceu. E muitas das vezes também eu e você esquece de quem orou por mim, de quem orou por você, de quem fez algo por mim e de quem fez algo por você. Às vezes nós somos ingratos. E aquele homem, a Bíblia diz que ele era um homem muito ruim, que ele era um homem rude, mas ele tinha uma mulher que tinha um coração puro. Ele tinha uma mulher que se preocupava com a tua própria casa. Ela era sábia, ela tinha sabedoria. Quando eu falo mulher, eu quero dizer, a Bíblia diz quando é mulher, eu quero dizer para você, homem que está aqui, para você, mulher, você precisa ter sabedoria como Abigail teve. Abigail foi uma mulher muito sábia. E aí, os moços dela, quando Davi mandou os moços que Nabal não quis ajudar, Davi mandou o exército se levantar contra ele. E aí, os próprios servos de Nabal diz ali para Abigail, falou, olha, o exército do Senhor Davi, né, vai vir aqui, do rei Davi vai vir aqui, e vai acabar com o nosso reino aqui, vai acabar com nós, vai acabar com o povo. Ela se preocupou imediatamente. O que ela fez ali? Ela não chamou o marido dela. Ela não falou nada com o marido dela. Ela pegou ali tudo que ela tinha. Ela levou ovelha, levou farinha, levou vinho naquela época. Levou assim tudo em grande quantidade. E ela foi até Davi. E ali, você sabe o que eu achei mais lindo naquela mulher? Que ela chegou ali já fazendo uma oração. Porque se você for ler esse capítulo aqui 25 de 1 Samuel, você vai ver que ela vai falando palavras como se fosse uma oração diante dele. Uma palavra de como se fosse uma oração. Ela começou a proclamar coisas lindas diante dele. Era alguém que ela falou assim, eu vou diante dele, mas eu não sei. Davi era o que? Era um rei. Ele estava ali fugindo da presença de Saul. Ele já era um rei por Deus, ele não tinha tomado ainda o seu posto, mas ele poderia matar aquela mulher, ele não poderia. Mas ela teve o dom do Espírito, que foi a mansidão, ela teve a temperança, ela teve a sabedoria de E Deus está aqui nessa noite derramando sabedoria sobre a minha vida e sobre a tua vida. Para nós lidar com essas situações difíceis que nós não temos conseguido lidar. A qual nós temos abrido a nossa boca e nós temos falado, nós temos brigado, nós temos falado de qualquer forma, temos nos desesperado. Lembre-se, igreja, se você levantou a mão para aceitar Jesus, se você está entrando por essa porta, você precisa entender que você já tem o dom do Espírito sobre a sua vida. Começa a praticar o dom do Espírito sobre a tua vida, como a Abigail fez. E ali ela serviu ali a Davi, serviu os moços. E ali Davi falou, volte em paz para tua casa. Ela chegou ali mais uma vez, ela teve sabedoria. Quando ela voltou ali no acampamento do marido, ela teve mais uma vez, ela teve sabedoria. Quando ela chegou lá, ele estava festejando, ele estava fazendo festa, ele estava bêbado, estava tomando muito vinho. Ela entrou quietinha, foi para dentro e ela esperou que no outro dia ele estivesse bem para falar com ele. Se fosse eu, você, quando chegasse na nossa casa, nosso marido estivesse isso, o que nós ia fazer ou nossa esposa estivesse isso? Para e pensa, o que nós ia fazer? O que eu e você iria fazer? Será que nós iríamos fazer que nem ela, ter a sabedoria do Espírito, fazer como ela? Não, eu acho que nós iríamos abrir a nossa boca, né? Talvez muitos de nós, ou talvez não. Não sei, mas o Senhor está falando aqui nessa noite. O Senhor está falando aqui nessa noite. Eu pedi muito para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero falar nada que seja de mim, Senhor, eu tenho muito temor. Eu sempre falo para a pastora quando eu estou ali, toda vez que eu venho aqui, é como se eu subisse a primeira vez aqui. Eu tenho um temor muito grande de Deus, porque eu sei que tudo que sai da minha boca, um dia eu vou ter que dar conta diante de Deus. Eu sei que eu vou ter que dar conta de cada palavra que sai da minha boca, então eu tenho muito temor e eu quero morar no céu. E ali ela falou com o marido dela. E ali, né, diz a Bíblia, não sou eu, a palavra do Senhor diz que ali ele ficou como se, vou colocar uma expressão assim, como se fosse uma pedra, ele ficou paralisado com aquilo. E dia depois, Deus cobrou isso dele. E Deus tirou ele daqui. A Bíblia diz isso. E aí Davi, ele pôde glorificar e adorar o Senhor, porque ele não tirou o sangue de alguém que Deus já ia tirar dele, porque o próprio Deus é quem vinga as tuas causas. Eu não sei por que você está orando, eu não sei por que você está buscando, eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite. Qual foi a forma que você entrou aqui nessa noite? Eu vou lá para ver o pastor Celso, eu vou só para fazer mais um número naquele banco daquela igreja. Eu não sei qual foi o teu pensamento aqui nessa noite, mas se você tem uma causa, coloca ela diante de Deus e confia no Senhor, porque eu acredito que foi a própria sabedoria de Deus
que colocar aquela mulher até o rei Davi, a qual o Senhor já tinha escolhido, para que ele não derramasse sangue sobre as mãos dele, sobre aquilo que o Senhor já tinha para fazer, porque a própria Bíblia diz que ele era um homem muito ruim, que Nabal era um homem muito ruim. E Davi já tinha ajudado ele, a própria Bíblia diz isso, que Davi já tinha ajudado os pastores dele a toscanearem também, que eles viveram muito bem ali. Então quando Davi precisou, ele não pôde ajudar. Então assim, não se preocupe quando você precisa de alguém, tem alguém perto de você e que não pode te ajudar. Não se preocupe com isso, porque o Senhor vai levantar quem é que Ele quer e que pode te ajudar. Aleluia. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Porque quando nós aprendemos, nós colocamos em prática esses dons do Espírito. E quando nós colocamos em prática o dom do Espírito dentro de nós não fazemos nada sem direção de Deus. Nós fazemos tudo segundo o querer e a vontade dEle. E ainda quando nós vamos fazer algo que não é segundo o querer e a vontade dEle, o Espírito Santo chega e fala: filha, você escorregou, levanta aqui, ó, vem pra cá. Não é por esse caminho, mas é por esse caminho que você tem que ir. Eu sei que é forte a gente ouvir isso. Eu sei que é muito forte. Porque muitos de nós, às vezes, nós não lembramos de Deus. Nós entramos na casa do Senhor, nós viemos aqui, nós ouvimos louvores, nós ouvimos pregações, nós ouvimos tudo aqui dentro. E nós viemos aqui como se fosse crente, nós agimos como se fosse crente, mas nós não agimos como o Espírito Santo quer. No começo, eu era muito desobediente a Deus. Eu saía da minha casa quando eu tinha uma oportunidade. Verdade isso. Nós precisamos aprender a andar segundo o Espírito. Porque senão a gente não vai subir, igreja. A gente não vai subir de qualquer jeito. No começo o Senhor me dava um versículo em casa. Eu falava assim: eu não sei falar sobre esse versículo, então eu não vou falar. Chegava aqui, ou outras igrejas que eu congreguei, chegava lá e eu mudava. Eu falava aquilo que eu queria, não o que o Espírito Santo queria. E eu pagava muito preço por conta disso. Porque eu falava: esse versículo eu sei falar, aquele eu não sei falar. Você não precisa saber falar. Você tem que abrir a sua boca, que o Espírito Santo vai falar através de você, como você tiver no meio segundo o Espírito. Não tenha medo de louvar, não tenha medo de adorar, não tenha medo de pregar, tenha temor a Deus. Que é isso que eu falei, que quando eu subo aqui eu tenho temor a Deus de falar aquilo que Deus não quer. Mas porque eu já passei por essa experiência, de fazer o que Deus não queria. Mas hoje eu falei: Pai, não importa. Teve um momento da minha vida que eu comecei a orar, eu comecei a buscar e pensei: Pai, não importa que eu não sei falar. O Senhor fala lá em Jeremias que eu tenho que abrir a minha boca, que o Senhor vai me encher. Não é isso que Deus fala? Então abra a sua boca, mesmo que você não saiba falar, mas comece a viver segundo a vontade de Deus. Não comece a viver segundo a vontade do diabo, porque quando nós não fazemos a vontade do Espírito, nós fazemos a vontade do diabo. E tudo ora, igreja. Tudo tem a oração diante de Deus. Pai, eu posso ir? Entra também nessa palavra de Davi. Davi ia em algum lugar sem que Deus mandasse ele ir. E quando ele não foi, deu merda. Todo mundo conhece a palavra de Deus aqui, não é verdade? Quando Davi mandou todo mundo ir, ele falou: eu vou ficar. E era para ele ir, ele fez o quê? Ele foi pecar. Não é? Ele foi pecar, ele foi fazer coisa que não devia. E aí depois ele trouxe uma consequência muito grande. Ele trouxe uma consequência muito grande para os filhos dele, para a casa dele. E às vezes nós próprios trazemos maldição para dentro da nossa casa. Nós próprios trazemos maldição para dentro do nosso lar. Igreja, aprenda a falar menos, ouvir mais. Por isso que Deus te deu uma boca, por isso que Deus te deu 2 ouvidos. Observa. Servo de Deus tem que observar. E orar. Nós ganhamos as nossas guerras no joelho. É só no joelho que nós ganhamos a nossa guerra. Nós não ganhamos por falar. Não adianta. Não adianta. Eu vou contar um testemunho aqui que nós não ganhamos no falar. E meu esposo está ali que não me deixa mentir. Os meus filhos sempre caminham bonitinho na presença de Deus. Sempre caminham bonitinho. De repente, não quero mais. Saímos de uma igreja que eles desanimaram, não queriam mais andar na presença de Deus. Ele não queria mais louvar. Meu filho não queria mais louvar. Minha filha ouve a história, mas também voltou. Deus fez uma obra e voltou. Não queria mais louvar, não queria mais adorar. E eu ficava muito triste com isso. Eu falava: Deus, eu pago um preço de oração de madrugada. Não estou falando isso para me vangloriar, não. Porque cristão tem que orar sim de madrugada, tem que orar de manhã, tem que orar de tarde, tem que orar de noite. Fazer como Daniel fazia. Orar. Porque se você não ora, você não vai vencer guerra. Se você não ora, você não vai vencer batalha. E aquilo para mim era muito triste. De ver o meu filho não querer ir para a igreja. Toda vez vai, Cadiz,
orar, meu marido orando, a minha filha me ajudando em jejum. E aí o meu filho tomou a decisão de entrar no grupo de jovens. E eu estou muito feliz. Estou mesmo, pastor. Ainda que ele venha, sabe? Ainda que ele ainda não se firmou ainda da forma que Deus quer. Mas ele está vindo. Ele está se enturbando. Ele está louvando. Ele está adorando. E é esse o caminho que eu e você temos que querer na nossa família. Esse é o preço que Deus chama eu e você para pagar. É por isso que Deus pede para que nós temos o dom do Espírito. Se eu estivesse começando a brigar com ele em casa, falar um monte de nome para ele, xingar ele de tudo quanto é nome, você acha que ele estava aqui louvando? Ele não parava. Eu estava amaldiçoando a vida do meu filho. Aprende a abençoar aquilo que Deus colocou sobre as tuas mãos. Aprenda a abençoar aquilo que Deus te deu. Porque o que Deus te deu, talvez você olhe para a sua família e você fala, é pequena, é pouca. Não, o maior projeto de Deus aqui na terra é a sua família. E você está aqui, é porque Deus te levantou como coluna para guerrear por ela. Guerreia porque vale a pena. Eu falo para você que tem hora que Deus fala para mim, jejum pro fulano, pro ciclano da minha família. Eu falo, Deus, não tem jeito. Deus fala, não, estou mandando você jejumar, você é coluna. Eu falo, Deus, por que eu coluna? Porque tem que ter alguém. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu acredito que ele nessa noite só tem escolhido de Deus. Porque se Deus trouxe você aqui para ouvir isso, é porque você é escolhido, você não é apenas chamado. E ainda que você olhe e fale, eu estou orando, não está acontecendo, vai acontecer. Porque é um tempo certo para todas as coisas. E eu estava esses dias num salão e eu ouvi uma coisa que eu falei, Jesus, Espírito Santo de Deus, como o povo do mundo pensa. Aconteceu algo, a tia da menina que estava no meu cabelo, e aí ela estava conversando ali, aí tinha uma prima delas lá, e essa prima estava conversando, e essa prima falava assim, na verdade mataram o filho dessa mulher, porque ele se envolveu com a mulher que tinha acabado de separar, enfim, mataram. E aí a moça estava ali, não, mas tem que fazer vingança com as suas próprias mãos, tem que ir lá e fazer vingança. E eu vendo aquela menina inflamando, aquela menina não tinha o dom do Espírito, inflamando ali, falando que tinha que ir lá e matar, fazer do jeito que o cara fez. Eu falei, Jesus, o que eu vou falar aqui, meu Deus? O que eu vou falar aqui, Jesus? E eu só ouvindo aquilo, e aí eu fiquei quieta, e aí ela pegou e falou assim, que tinha que fazer vingança com as próprias mãos. Aí eu peguei e falei assim, a melhor justiça que existe é de Deus. A melhor justiça que existe é de Deus. Aí sabe o que ela virou para mim e disse? Mas as coisas de Deus demoram demais, a justiça de Deus demora demais. Eu falei, misericórdia, Deus, dessa alma. Misericórdia. Aí o Espírito Santo bradou no meu coração e eu disse para ela, falei assim, a justiça de Deus pode demorar, porque não é no meu tempo e não é no teu tempo. Mas quando Deus decide bradar sobre a minha vida e sobre a tua vida, o demônio ele não pode fazer isso que ele fez com essa vida. O demônio ele não pode tocar sobre a tua vida, o demônio não pode tocar. E eu falei assim, todo fruto mal que você plantar, você pode ter certeza que lá na frente você vai colher. E eu falei para ela, pense nisso. A justiça de Deus demora aos olhos do homem, mas Deus ele não demora. Deus ele chega no tempo certo, na hora certa na minha vida e na tua vida. Porque sem ele chegar no tempo certo na nossa vida, nós já não fazemos as coisas certas para ele, nós já não damos a adoração que ele merece, nós já não damos o louvor que ele merece. Imagina se ele desse para a gente o que a gente quisesse. Como é que seria? Então por isso, igreja, que eu digo a vocês, tenham o dom do Espírito. Leia a Bíblia e peça a Deus para que te dê o dom do Espírito. Senhor, eu não quero andar mais segundo a minha carne, mas eu quero andar segundo o teu Espírito. Senhor, me faça uma nova criatura, porque quando você levantou a mão para aceitar Jesus, é porque Deus quer te fazer uma nova criatura. Só que para você ser uma nova criatura, você precisa aceitar que Jesus faça uma nova criatura sobre a tua vida. Não adianta você dizer, tem coisa que eu consigo, mas tem coisa que é só Deus que vai fazer para você. Sim, mas você precisa fazer sempre a tua parte. Porque se você não fizer a tua parte, sempre você nunca vai sair do lugar. Você nunca vai sair do lugar. Sai daqui nessa noite com essa palavra. Sai daqui nessa noite com este louvor, porque é um louvor de adoração ao Senhor, a palavra dele. Sai daqui pensando, Senhor, eu preciso ter o dom do Espírito. Tenha mais mansidão, tenha mais paciência, ame mais, fale pouco, escute mais, ore mais, coloque mais suas causas diante do Senhor, guerreie mais pela tua família, busque mais ao Senhor, porque é tudo que você precisa.
precisa, tudo aquilo que você precisa, que você almeja, aquilo que você tem pedido ao Senhor, que talvez você fale, Senhor, isso é tão importante para mim, talvez para Deus não é tão importante, talvez importante para Deus é que a tua família e você esteja bem espiritualmente, para que você possa viver o grande de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Amém? Moço, você entrou aqui hoje buscar uma resposta do Senhor. E eu vou te falar, o Senhor vai te visitar de uma forma sobrenatural. E o Senhor vai te dar uma resposta de uma direção a qual você tem pedido a Ele. E o Senhor, Ele vai te dar essa direção. E Ele não vai deixar dúvida no seu coração de que é Ele falando contigo. Aleluia. Você não vai sair daqui sem a resposta de Deus, viu? Porque Ele vai te visitar e vai te dar essa resposta. E o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Pastor, Deus mandava falar assim para o Senhor e para a pastora, que o vento tem se levantado. E muitas das vezes o pensamento do Senhor é que o Senhor vai morrer, que o Senhor vai deixar essa terra, pastor. Deus falou assim, não, para você comer e beber, porque o Senhor ainda vai dar muito sobre essa terra. O Senhor ainda vai ministrar em muitas vidas. O Senhor fala assim que muitas almas ainda tem preparado para o Senhor cuidar. O Senhor fala assim que esse vento está soprando para lá e para cá, está difícil. O Senhor fala que está doendo. O Senhor fala que às vezes dá vontade até de desistir. Mas o Senhor fala assim para o Senhor, se manter firme, porque é algo grandioso depois desse vento. Há um propósito de Deus muito grande sobre a vida de vocês. E o Senhor fala assim que não desanime, porque se não tiver o vento, não tem a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. E o Senhor fala assim que Ele está falando no íntimo, no particular com o Senhor, e que Ele vai revelar coisas ao Senhor, direções ao Senhor, e que o Senhor vai viver algo sobrenatural. E o Senhor vai contar aqui em cima desse altar que só o Senhor é Deus sobre a tua vida. Fique em paz, pastor. Descanse, o Senhor não vai morrer, é o que Deus está dizendo para o Senhor nessa noite. Amém? Igreja, que você possa ficar com essa palavra no seu coração e que as palmas adorem o nome do Senhor.